Você sabe desde quando existem países? Sim, país esse com território definido, fronteira, governo próprio, um ou dois idiomas oficiais. Essa ideia que a gente tem atual de país, ela é mais recente do que a gente pensa. Nós podemos localizar essa noção de país na formação das monarquias nacionais ou na origem do Estado moderno. É um dos conteúdos que mais assusta os estudantes que estão se preparando para as provas de Enem, vestibular ou mesmo no colégio. Te liga aí e presta atenção na história da formação das monarquias nacionais. Bom, para entender a formação das monarquias nacionais, a gente tem que voltar lá para o cenário medieval. E eu vou começar a minha explicação pegando um trecho desta obra, A História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman. Presta atenção neste trecho aqui, ó. O que acontecia em caso de disputa entre os senhores de dois feudos? A resposta a essa pergunta nos leva a um outro fato interessante sobre a organização feudal. O senhor do feudo não possuía a terra, mas era ele próprio arrendatário de outro senhor, mais acima na escala. O servo, aldeão ou cidadão arrendava a terra do senhor do feudo, que por sua vez arrendava a terra de um conde, que já arrendara de um duque, que por seu lado arrendara do rei. E às vezes ia mais além, um rei arrendava a terra de outro rei. Essa estruturação de poder está bem patenteada no seguinte excerto dos arquivos de um Tribunal de Justiça da Inglaterra de 1272. Abre aspas. Roger de Saint-Germain arrenda uma casa e suas dependências de Robert de Bedford, obrigado ao pagamento de 3 pences ao já mencionado Robert, de quem ele arrendara, e ao pagamento de 6 pences a Richard Hilchester, em lugar do citado Robert, que deste arrendara. E o mencionado Robert arrenda de Alan de Chartres, pagando-lhe 2 pences por ano, e Alan de William, o mordomo, e o mesmo William do Lord de Gilbert de Neville, e o mesmo Gilbert de Lady Nevorgilla de Balliol, e de Vorgilla do rei da Escócia, e mesmo o rei do rei da Inglaterra. Ou seja, um arquivo mostra a relação de como era fragmentada a estrutura da autoridade e da propriedade durante o período feudal. Partindo de um senhor lá na ponta do sistema feudal, essa relação que a gente chama no feudalismo de suzerania e vassalagem vai parar lá no rei da Inglaterra. Para que a gente então compreenda o que acontece no final da Idade Média e início da Idade Moderna, que vai acabar dando espaço para um cenário novo, um cenário de formação das monarquias nacionais, a gente tem que compreender que existe uma classe social nova nessa estrutura, que é a burguesia. A burguesia, ela está fora desse sistema, ela está rompendo com esse sistema porque ela tem outras necessidades. Os nobres são os proprietários da terra que estabelecem essa relação de suzerania e vassalagem desde o mais simples senhor feudal até o último rei. E os burgueses são aqueles que passam a se estruturar entre os feudos ou dentro dos feudos, mas que se constituem como uma nova classe. Uma classe que busca o desenvolvimento comercial, que passa a atuar dentro da cidade e que passa a ter necessidades. Ou seja, é uma classe que tem novas necessidades e que essas necessidades não são atendidas por esse sistema. Então ela vai tentar buscar uma maneira de viabilizar as estruturas necessárias para o seu desenvolvimento econômico, fazendo uma parceria com os velhos reis. É claro que isso aqui é só um esquema explicativo, um esquema didático, mas aqui nós temos o que seria algo parecido com uma parte da Europa no auge do feudalismo. Reis que cedem terras a outros nobres, nesse caso o S é de senhores feudais, reis que cedem terras a outros nobres, e essas terras, por sua vez, podem ser cedidas a outros nobres e a outros nobres, formando uma rede de relações feudais. O que eu quero chamar a atenção com esse esquema é que mesmo durante o feudalismo, o auge do feudalismo, os reis não desapareceram. Os reis se tornaram apenas o senhor feudal mais forte de uma rede de relações de senhores feudais.
E quando a burguesia surge no final da Idade Média com novas necessidades, ela precisa de uma homogeneização do sistema, do sistema fiscal, ela precisa de uma homogeneização de sistemas de medidas, de unidades de medida, uma homogeneização monetária. E ela precisa de segurança para conseguir desenvolver os seus empreendimentos. Quem pode oferecer tudo isso são os reis. E o rei só não oferece porque ele está numa condição de fragmentação de poder tal que os outros nobres mandam nos seus próprios feudos. Então, se eu fosse um burguês lá no final da Idade Média e eu quisesse comercializar produtos dentro desses territórios, em cada unidade dessas aqui eu poderia encontrar uma regra diferente, uma taxa diferente para entrar ou para sair. Em alguns lugares os nobres permitiriam a minha entrada, em outros lugares eles não permitiriam a minha entrada, ou seja, é muito difícil para mim, burguês, fazer todo este processo com um território completamente fragmentado e heterogêneo. Por isso seria muito interessante se, de alguma forma, pelo menos alguns territórios começassem a se delimitar em torno da figura de uma autoridade única, centralizando assim o poder e fazendo com que a homogeneização de moedas, unidades de medidas, sistemas burocráticos e fiscais facilitasse a atuação econômica, a prática econômica desta classe que está se desenvolvendo. Agora vamos ao ponto crucial dessa história. Por que os reis não fizeram isso por conta própria, não fizeram isso sozinhos? Dentro da estrutura feudal, cada nobre é um cavaleiro, cada nobre é uma espécie de exército particular que defende seus próprios interesses e faz as parcerias com outros nobres. Inclusive, um vassalo de um rei tem a obrigação de proteger esse rei. É como se cada nobre tivesse os seus exércitos particulares, dos quais eles mesmos fazem parte. Para que um rei estabeleça a sua autoridade e se coloque acima dos outros nobres, ele tem que ter um exército superior aos outros nobres para impor a sua autoridade através da força. E ele só terá esse exército se ele conseguir uma forma de financiar um exército profissional permanente. É aí que entra o capital da burguesia. A burguesia entra com o capital que vai financiar os exércitos e fortalecer o poder dos reis. E o rei entra com a tradição, que são as dinastias que já têm por herança o direito de assumir os tronos. E todos os nobres passam a ter obrigatoriamente que se submeter à autoridade deste rei, à centralização deste rei. Ou seja, neste primeiro momento de desenvolvimento do capitalismo, a burguesia precisa do Estado forte para organizar o processo de acumulação de capital. É uma parceria entre o rei e a burguesia que dá origem ao Estado Nacional moderno. Ok? Vamos para a segunda parte. Aparentemente, se a gente analisar o ponto de vista da nobreza, parece que a nobreza saiu prejudicada nessa história. Afinal de contas, o rei vai concentrar poder e a nobreza não vai mais ter autonomia para comandar os seus feudos. Só que tem um erro de interpretação aí que foi sinalizado na obra Linhagens do Estado Absolutista, de Perry Anderson. Ele diz o seguinte: muito antes do que ser um domínio do rei sobre a nobreza, o processo de surgimento do Estado Nacional moderno, ou seja, a centralização política dos governos nas monarquias, ela é muito mais um guarda-chuvas, uma proteção sobre a nobreza, do que propriamente um combate ao poder da nobreza. Porque no momento em que o rei passa a centralizar o poder nas suas mãos, ele traz para baixo do Estado a nobreza para ser protegida e os seus interesses também. Afinal de contas, o rei é um nobre e ele vai defender os interesses da classe nobre. Dessa forma, nessa primeira fase de organização do Estado, o Estado Nacional Moderno, no seu surgimento, ele surge como uma parceria dos reis, financiados pela burguesia. Quando esses reis usam esse financiamento, eles se tornam mais fortes militarmente, colocando todos os outros nobres sob o seu guarda-chuva, que passam a ter que obedecer à autoridade do rei, mas ao mesmo tempo passam a receber benefícios deste rei. A formação disso tudo resulta no que mais lá adiante nós vamos chamar de Antigo Regime. Aquele estado onde você tem um rei muito forte com poder centralizado, um rei absolutista, uma nobreza que recebe privilégios por causa deste rei
e uma burguesia que financia o sistema e que num sistema mercantilista, que é essa primeira fase do desenvolvimento do capitalismo, acumula os capitais necessários para o seu próprio desenvolvimento. Olha aí, o Estado Nacional moderno surgindo a partir de uma realidade concreta de transformação das relações econômicas. Essa foi a primeira parte da história da formação das monarquias nacionais. Agora a gente vai dar uma olhada caso a caso. O que nós temos de específico em cada um dos 4 países, Espanha, Portugal, França e Inglaterra, para a gente saber. Se liga aí! Agora que a gente tem uma noção básica de como aconteceram as formações das monarquias nacionais de uma forma geral, ou seja, os motivos e as questões que estavam envolvidas, está na hora da gente falar especificamente de cada um dos casos. Vamos começar com os mais fáceis, Portugal e Espanha, que estão dentro do contexto da Guerra da Reconquista, é a formação das monarquias ibéricas. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o território da Península Ibérica foi invadido durante o século VIII pelos árabes muçulmanos, que os cristãos chamavam de mouros. Eles ocuparam a região da Península Ibérica, transformando a Península Ibérica no que ficou conhecido como Califado de Córdoba. E os reinos cristãos passaram a ficar espremidos no norte da Península Ibérica, como o reino de Aragão, Leão, Castela e Navarra. A Guerra da Reconquista foi o empreendimento de uma cruzada contra os mouros, contra os árabes muçulmanos que tinham ocupado a Península Ibérica. A gente pode localizar essa Guerra da Reconquista a partir do início do século XII. Foi o infante Dom Henrique de Borgonha que, como um vassalo do Reino de Leão, empreendeu uma guerra contra os árabes muçulmanos na região da Lusitânia, ao redor do território de Portugal. A vitória de Dom Henrique de Borgonha deu a ele o condado portucalense, que ainda estava vinculado ao Reino de Leão. No ano 1139, o então já filho de Dom Henrique de Borgonha, o Dom Afonso Henriques, sofre com a tentativa do Reino de Leão de anexar novamente o condado portucalense. Neste momento, o Reino de Leão já está unido ao Reino de Castela, formando um reino só. O Reino de Castela, em luta contra o condado portucalense, acaba gerando a Guerra de Independência de Portugal. No ano 1139, o Afonso Henriques declara a independência de Portugal. Por isso, Portugal é considerado o primeiro país da Europa, o primeiro Estado nacional moderno com um governo independente e um território definido. Essa é a história da formação da monarquia portuguesa, ainda no século XII. A formação da monarquia espanhola, que também é uma monarquia ibérica, ela é um pouquinho diferente e ela está um pouco mais atrasada. Porque, na verdade, os reinos de Leão, Castela, Aragão e Navarra vão empreender juntos as guerras da Reconquista e vão empurrando os muçulmanos aos poucos para fora da Europa, para fora da Península Ibérica. Foi um ato decisivo para a formação da monarquia espanhola o casamento entre os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ainda no ano de 1469. A união destes dois reis uniu dois reinos importantes e os esforços para lutar contra os muçulmanos. A partir daí, o reino de Castela vai avançando em direção ao sul e vai engolindo o reino de Navarra até chegar no último território de luta contra os muçulmanos, o território de Granada, no sul da Espanha. Em 1492, o território de Granada é libertado pelos cristãos do domínio muçulmano. Considera-se assim o fim da unificação da Espanha, ou o Reino de Castilha, como era conhecido na época. Essa é muito mais simples e é a história da formação da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola, as monarquias ibéricas vinculadas à Guerra da Reconquista. Agora, a gente precisa falar um pouco sobre a formação da monarquia inglesa e da monarquia francesa. O que era a França antes de ser França? Ainda na época do Império Romano, a França se chamava Gália, era o território dos gauleses. Com o fim do Império Romano, quem ocupou essa região foram os francos, dando origem a um reino, o Reino dos Francos.
O reino dos francos teve como primeira dinastia a dinastia merovíngia, de Clovis, o Meroveu, e a segunda dinastia, a dinastia carolíngia, de Pepino o Breve e Carlos Magno. Acontece que o Tratado de Verdun repartiu o território do Império Carolíngio e aí a região que depois vai se chamar França mergulha naquilo que a gente chama de feudalismo. A primeira vez que um governante, que um monarca faz um esforço de centralizar o poder no território da França após o Tratado de Verdun foi com Hugo Capeto no ano 987, no finalzinho do século X. Hugo Capeto começou a dominar os territórios da França e deu origem a uma dinastia, a dinastia Capetingia, os descendentes de Hugo Capeto. Ao longo do século XII, o crescimento das cidades e o fortalecimento do comércio fez com que a arrecadação, a renda gerada por esse comércio nas cidades, fortalecesse o poder dos reis franceses. E alguns deles acabaram ficando famosos ou se tornaram um pouco mais importantes. O rei Filipe Augusto, por exemplo, promoveu várias guerras contra os reis da Inglaterra por domínios territoriais dentro da França. O rei Luís IX, por sua vez, foi responsável por uma grande reforma judiciária que criou um sistema de justiça de apelação direto para as forças reais. Ou seja, desde 987, com a coroação de Hugo Capeto, até 1328, com a morte de Carlos IV, a dinastia Capetingia vai governar a França e vai promover gradualmente a centralização política no território. Vale lembrar que foi durante a dinastia Capetingia que ocorreu a Guerra dos 100 Anos, cuja guerra eu vou entrar em detalhes em seguida. Em 1328, morreu Carlos IV, rei da dinastia Capetingia. Com a dificuldade de sucessão dinástica por ele não ter deixado herdeiros diretos, ascende ao poder na França Felipe de Valois, Felipe VI, dando origem a uma nova dinastia na França. Essa dinastia é a dinastia... Falei uma coisa errada. Essa dinastia é a dinastia que vai enfrentar a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que começa em 1337 e vai até 1453, ou seja, obviamente não é uma guerra literalmente de 100 anos, mas é uma guerra que dura mais de um século, é uma guerra intermitente entre França e Inglaterra. E durante toda esta guerra, a dinastia que esteve no poder na França era a dinastia Valois. Os reis que se sucederam ao longo dessa guerra estiveram em períodos de guerra e períodos de paz com os reis da Inglaterra. E o processo de guerra contra a Inglaterra fez com que a monarquia francesa se fortalecesse ainda mais. O resultado dessa guerra é a coroação de Carlos VII e o fortalecimento da dinastia Valois. Em 1453, a dinastia Valois está no seu auge, e os Valois vão governar a França até 1498, quando o último rei Valois acaba sendo substituído pelo primeiro rei da dinastia Bourbon. Sai Henrique III e entra Henrique IV. Henrique IV, conhecido como Henrique de Navarra, ele é coroado para apaziguar os conflitos religiosos dentro da França. Uma das suas principais medidas é o decreto do Edito de Nantes, que estabelece a liberdade religiosa dentro do território da França e o fim da perseguição aos protestantes. Henrique IV é o primeiro rei da dinastia mais famosa da França, a dinastia Bourbon, que vai permanecer no poder na França até a Revolução Francesa. Os Bourbons, depois de Henrique IV, são praticamente todos Luíses. Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Este que morre guilhotinado na Revolução Francesa. Então a formação da monarquia francesa passa basicamente por três grandes dinastias. A dinastia Capetingia, que começa com Hugo Capeto, a dinastia Valois, que começa com Felipe VI de Valois, e a dinastia Bourbon, que começa com Henrique IV de Navarra. Agora, vamos ver como se forma a monarquia inglesa. A Inglaterra, antes de ser Inglaterra, na época ainda do Império Romano, era um território que os romanos chamavam de Britânia, o território dos bretões. Com a invasão dos povos germânicos, saxões entraram no território e acabaram feudalizando completamente
o território da Britânia. O primeiro rei ou o primeiro guerreiro que entrou no território da Inglaterra e tentou unificar o poder foi Guilherme, o Conquistador, um rei de origem normanda, um viking. Ele faz isso no ano 1066 e dá início a uma dinastia que é considerada, dentro da lógica de Estado Nacional moderno, a primeira dinastia inglesa, a dinastia normanda. Os normandos não duraram muito tempo. Guilherme, o Conquistador, foi substituído por seu filho, Guilherme II, que posteriormente foi substituído por Henrique I. Mas a dinastia normanda acabou porque o rei Henrique não conseguiu que sua filha tivesse apoio para continuar governando a Inglaterra. Nesse ponto, o conde d'Anjou vai acabar substituindo o rei da Inglaterra depois de 20 anos de instabilidade. O conde d'Anjou era um conde do território da França, de uma dinastia de origem francesa. Ele era um vassalo do rei francês, que acaba se transformando em rei da Inglaterra, e dá origem à dinastia Plantageneta. A dinastia Plantageneta vai governar a Inglaterra desde 1154 até o processo interno, até quando a Inglaterra estiver dentro da Guerra dos 100 Anos. É dentro da Guerra dos 100 Anos que o último representante da dinastia Plantageneta morre sem deixar herdeiros. É o rei Ricardo II que morre e acaba sendo substituído pela família Lancaster. O primeiro rei da família Lancaster é o rei Henrique IV. Mas muito bem, fiquemos ainda dentro da formação da monarquia inglesa. Dentro da dinastia Plantageneta, que começa lá com a coroação do conde d'Anjou, essa dinastia teve alguns reis famosos ou importantes, entre eles o rei Ricardo I, o Coração de Leão, que participou da Terceira Cruzada e acabou morrendo nas lutas contra a França. Com a morte de Ricardo I, seu irmão João Sem Terra acabou assumindo o trono e liderando a guerra contra vários nobres na França e na Inglaterra. Isso porque o território da França e da Inglaterra nessa época ainda era muito confuso. Havia vassalos ingleses no território da França e vassalos franceses no território da Inglaterra. Para que os nobres ingleses autorizassem o João Sem Terra a permanecer no poder, eles obrigaram o rei a assinar um documento conhecido como Magna Carta, a Carta Magna, que limitava os poderes do rei e criava um conselho para o qual o rei deveria se dirigir para assuntos importantes, como declarar guerra ou aumentar os impostos. Nem o João Sem Terra, nem o Henrique III, seu sucessor, respeitou a Magna Carta. Isso fez com que a Inglaterra mergulhasse ao longo do século XIII numa série de conflitos entre nobres. E foi no século XIV que surge a divisão do que a gente conhece como Parlamento Inglês. O Parlamento Inglês que é dividido em Câmara Alta e Câmara Baixa. E a partir daí a gente pode dizer que a semente da monarquia parlamentar está plantada. Nesse momento, a Inglaterra ainda está se formando dentro da dinastia Plantageneta, mas a gente já coloca aqui uma situação de diferença entre a Inglaterra e os outros países absolutistas. Nunca na Inglaterra o absolutismo será tão forte quanto em outras regiões. E no momento em que os reis ingleses tentarem impor esse absolutismo, a Inglaterra mergulha no que a gente conhece como as revoluções inglesas. Mas isso é assunto para a gente ver mais adiante. Com a morte de Ricardo II, o último rei da dinastia Plantageneta dentro da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra mergulha num conflito interno entre duas famílias, os Lancaster e os York. Essa guerra que ocorre entre essas duas famílias, pelos símbolos que essas duas famílias usavam para representar suas casas, a rosa vermelha dos Lancaster e a rosa branca dos York, faz com que a gente entenda que após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra mergulha na Guerra das Duas Rosas. Lancaster e Yorks vão lutar entre si durante praticamente 30 anos. Até que num acordo final, a partir de um casamento, ascende ao trono na Inglaterra Henrique VII, um representante da família Tudor, parente dos Lancaster, casado com uma York. Esse acordo final encerra a Guerra das Duas Rosas e coloca no trono da Inglaterra a dinastia mais famosa que nós temos da história da Inglaterra, os Tudor. Foi dentro da dinastia Tudor que Henrique VIII fez a Reforma Protestante, e foi uma filha de Henrique VIII, a Elizabeth I,
que governou a Inglaterra no período áureo do século XVI, de 1558 até 1603. A gente pode considerar que na dinastia Tudor o trono inglês se consolida e chegamos ao absolutismo na Inglaterra. Então, assim como eu falei a respeito da França, a gente pode falar a respeito da Inglaterra. Quais são as dinastias da formação da monarquia inglesa? A primeira dinastia, a dinastia normanda de Guilherme o Conquistador. A segunda dinastia, a dinastia Plantageneta com o Conde d'Anjou, o Henrique II. E as demais dinastias, Lancaster e York, ficam brigando entre si durante a Guerra dos 100 Anos e depois durante a Guerra das Duas Rosas, até que ascende ao poder a dinastia Tudor, com Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I. Essa é a formação da monarquia inglesa. A minha intenção aqui não é que vocês saiam por aí decorando o nome de todos os reis de todas as dinastias de cada época dos governos ingleses, franceses, portugueses e espanhóis. A minha intenção aqui é que a gente tenha uma noção geral da formação das monarquias, mas também saiba a sequência de alguns fatos importantes. Naquelas provas mais conteudistas, as dinastias e os nomes dos reis vão aparecer. Naquelas provas mais generalistas e interpretativas, elas vão ficar apenas com os aspectos gerais da formação das monarquias nacionais. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês agora leiam e continuem os estudos de vocês sobre a história das monarquias e o surgimento do Estado Nacional moderno. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!